Olá, caros amigos e amigas internautas. O Câmara FS de hoje entrevista o vereador Beldes, do PT. Beldes Luiz Pereira Ramos, ou simplesmente Beldes, nasceu em Feira de Santana. Eleito vereador em 2012 com 3.391 votos pelo PT, Partido dos Trabalhadores, para exercer seu primeiro mandato. Formado em licenciatura em Letras Vernáculas, é professor concursado do Estado. Já exerceu o cargo de diretor da DIREC 2, Diretoria Regional de Educação em Feira de Santana. Atualmente é membro da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Desporto da Câmara de Feira de Santana. Integra a bancada de oposição. Olá, vereador, seja bem-vindo ao Câmara FS. Prazer receber o senhor aqui. Olá, Florencio. Olá a todos da TV Câmara. Parabenizar pela iniciativa desse trabalho, fazer com que o internauta conheça melhor cada vereador, conheça melhor o trabalho que se desenvolve aqui nesta Casa da Cidadania e saudar de forma especial todos os internautas que estão nos vendo agora. Vereador, o senhor foi eleito em 2012 representando o PROCAMP, Projeto de Candidatura Popular. Eu gostaria que o senhor explicasse esse projeto. Olha, o PROCAMP, Florencio, tem sido um dos projetos que eu mais me orgulho de ter participado. Ele surgiu em 2002, juntamente lá na Paróquia Todos os Santos, que a Paróquia Todos os Santos era constituída de 5 comunidades, e essas 5 comunidades uniram-se entre si para tentar eleger um candidato para poder ser lançado como vereador em Feira de Santana. Isso no ano de 2000, foi lançado o candidato João Carlos, que foi o primeiro candidato pelo PROCAMP, e naquela época nós tivemos 802 votos, que foi conseguido a duras penas, batendo na porta das pessoas, explicando o que é o projeto, porque o projeto realmente é de uma iniciativa popular. Ou seja, em assembleia foi decidido e foi escolhido um nome que fosse o representante para disputar as eleições. E esse nome na época foi João Carlos. Em 2004, João Carlos, por motivos pessoais, não pôde concorrer à candidatura, então foi escolhido um outro nome que foi o meu em 2004. Nesse ano nós tivemos 1.010 votos, da mesma forma. Foi o primeiro candidato que saiu pedindo dinheiro aos outros para poder conseguir o voto. Diferente de muitas manobras que tem aí, que se dá o dinheiro para conseguir o voto. A gente pediu o dinheiro, vendia a cartilha explicando que era o projeto do PROCAMP, pedindo a participação das pessoas, e nós tivemos 1.010 votos, uma vitória muito avassaladora, porque nós não fomos eleitos, mas 1.010 votos, quer dizer que foram 1.010 votos conquistados, foram 1.010 votos suados. E em 2008 preferimos não sair para amadurecer melhor o projeto, amadurecer melhor também o candidato, amadurecer a equipe desse projeto. Nós reformulamos o PROCAMP, dividimos em equipe de trabalho, equipe de comunicação, a equipe de mobilização, e fomos para 2012 para essa luta, e foi quando nós conquistamos o êxito de ter 3.391 votos. Claro que aí já havia uma abrangência maior, o nome de Beldes já estava mais divulgado, já estava como diretor da DIREC, mas tudo isso aconteceu lá no ano de 2000, passando por 2004, por 2008, e foi onde a gente conseguiu esse sucesso. Muita gente, quando eu fui eleito, falou assim, de onde é esse Beldes? A primeira vez que se candidata e já vencia. Não, mas nosso trabalho de formiguinha, de base, já vinha acontecendo há um tempo já. Vereador, prestes a completar 2 anos desse seu primeiro mandato, que avaliação o senhor faz desse período? Eu faço uma avaliação muito positiva, Florencio, até porque na minha vida eu sempre fui militante, mas nunca quis ser político, um político mesmo de carreira. E quando eu fui convidado pelo PROCAMP, a ser candidato, eu me questionava muito se era o que eu queria ser, até porque nós que estamos de fora, como militante, temos uma ideia do que é o processo político, do que é a conjuntura política. Dentro, a gente sabe o que é. Então, graças a Deus, me preparei muito para chegar aqui. E embora nós alcançamos algumas decepções, algumas frustrações, temos dificuldades para poder trabalhar, mas eu considero muito positivo, até porque o mandato, eu percebo que mesmo nas dificuldades que nós temos de ser oposição nessa cidade, mas é um mandato que cada vez mais ele cresce, um mandato que cada vez mais atinge as pessoas, um mandato que cada vez mais consegue chegar nas associações, consegue chegar nas comunidades. É um mandato que realmente tem dado essa atenção em loco às pessoas, e além do que nós temos trabalhado muito no que diz respeito à nossa atividade, que nós devemos prestar toda segunda, terça e quarta, que é justamente nas sessões, nós tivemos a oportunidade realmente de estar
trazendo o debate para a Câmara, fazendo a fiscalização, levando para a Câmara as questões sociais de Feira de Santana, as questões de mobilidade, as questões de trânsito, as questões de saúde, de educação. Nós temos feito esse trabalho e feito o debate na Câmara, inclusive, eu acho que com muita propriedade, né? Nós temos sido uma oposição que não é para gritar, não é para verbarrogear, mas é uma oposição realmente para trazer e elucidar, né, o cidadão da consciência do papel realmente de que é oposição para tratar daquilo que realmente precisa ainda ser feito. E o que o Poder Executivo aí traz de melhoria e que nós entendemos que é de melhoria para a sociedade, não tem por que a gente estar criando dificuldade para que aconteça. Quais dificuldades, vereador, o senhor tem encontrado no exercício desse seu primeiro mandato? A dificuldade maior, porém, é por ser um vereador de oposição. A gente sabe que nós temos um governo municipal aqui, e aqui eu não quero tecer uma crítica, isso é uma norma para praticamente todo o Brasil. Só tira Lula e Dilma que faz uma política apartidária mesmo na sua gestão, mas nós sabemos aqui que Feira de Santana é tudo para os meus e nada para que não é meu. Nós lutamos muito para que a gente conquiste espaço, a gente tem uma luta muito forte. As manobras dentro da Casa da Cidadania pelos colegas governistas são manobras para realmente nos derrubar, para poder os projetos do Executivo serem aprovados, né, de urgência. Então, existe o rolo compressor, isso nós temos consciência disso aqui, mas não é por isso que a gente vai esmorecer, não. Cada vez mais que a gente consegue, que a gente é derrotado lá, entre aspas, mais a gente cresce. É igual aquela situação, quanto mais bate, mais é Rock Balboa. Quanto mais bate, mais ele cresce, para no final da luta conseguir virar o jogo. E a gente está nessa luta aí. Vereador, dentre os projetos de lei e requerimentos de sua autoria nessa legislatura, sobretudo os projetos de lei, quais merecem destaque? Olha, tem um projeto que eu me orgulho muito, que não foi nem criação minha, né? Foi um projeto que eu encontrei e que trouxe para a Feira de Santana, haja vista a dificuldade que é o que esse projeto vem abranger, que é justamente no que diz respeito à maternidade. As nossas parturientes estão passando uma situação muito difícil em Feira de Santana, pela escassez de leitos na maternidade, que tem que dizer aqui que aqui em Feira só temos um município de 600 mil habitantes, temos apenas 2 maternidades, uma que é o Hospital da Mulher e outra que é a Mater Dei e o Clécio Andrade, que trata de alta complexidade. No que diz respeito a isso, então, eu coloquei um projeto na Câmara, onde a parturiente, toda gestante, tem o direito de saber aonde ela será atendida e também aonde ela deverá recorrer em caso de intercorrências do pré-natal. É uma lei que não está sendo cumprida, quero até dizer, e é uma crítica que eu faço ao Poder Executivo, isso é uma crítica mesmo, porque a Câmara tem aprovado muitas leis. Feira de Santana é uma cidade que não precisa de mais leis, por isso, basta fazer cumprir as que estão aí, são mais de 2.000 leis, então basta cumprir as que estão aí. Haja vista, nós incorremos até no erro aqui na Câmara de estar aprovando leis que já existem, e as leis são colocadas por um edil, não por ele, até em observância de que existe uma lei, mas é porque não se cumpre a lei. Se não se cumpre, então precisa necessário que se faça essa lei, e a gente corre nesse erro de estar aprovando lei que já existe. Mas aqui o município ele tem essa característica, ele não faz cumprir aquelas leis. Então a lei do presidente da Câmara, Justiniano, que foi aprovada por nós no ano passado, que diz respeito aos estacionamentos, que é aquele que você tem um tempo lá, se você vai pagar 1 hora de estacionamento, teve 40 minutos, você teria 20 minutos de crédito. Até hoje não é cumprido. Isso é o Poder Executivo que tem que fazer, não é o Legislativo que tem que ir lá fazer cumprir, mas é o Executivo, através dos seus órgãos, fazer cumprir isso. Então, essa lei que eu falei, no que diz respeito ao restante, é uma lei que eu me orgulho muito, porque foi aprovada por unanimidade até pelos governistas, né? Então, a lei que tem outras leis também que a gente tem colocado na Câmara, outra lei que diz respeito à lei do troco, que vai em consonância com a Constituição, que é justamente os direitos do consumidor, isso acontece rotineiramente. Se você vai em qualquer estabelecimento comercial, um produto custa R$ 35,04 e aí é cobrado R$ 35,05. Na lei que eu coloquei aí, R$ 35,04, o 4 centavos sempre vai ser, vai arredondar o troco sempre em favor do consumidor. Então não é R$ 30,05, é R$ 30 mesmo, os 4 centavos fica para o consumidor. A gente fez uma pesquisa antes de jogar essa lei, nós fizemos uma pesquisa e tem estabelecimentos comerciais aí, os grandes, né? Que por caixa ele consegue lucrar quase R$ 1.000.
desses trocos que ficam. Isso foi uma pesquisa que nós fizemos e conversando com os caras. R$ 1.000 diários, vereador? R$ 1.000 por mês. Por mês. Imagine aí, para quem vai esse dinheiro? Então, é uma lei que houve até uma crítica de um dos colegas, mas depois ele entendeu que realmente, mesmo que já esteja garantido o direito do consumidor, mas a gente precisa reiterar a lei para que faça realmente acontecer. E aí o cidadão também sabe que em Feira de Santana ele pode estar utilizando essa lei. E essa lei já foi aprovada? Foi aprovada. Vai ser sancionada pelo prefeito? Já foi sancionada, foi aprovada, apenas com voto contrário. Né? Os demais, a maioria, inclusive o parecer da comissão foi um parecer contrário e a Casa derrubou o parecer contrário, tornou favorável para que a lei pudesse ser aprovada. Tanto é a importância que essa lei tem para a Feira de Santana. E ela já está em vigor, vereador? Ela ainda não está vigorando, né? Possivelmente, não, já está, porque já foi publicada, já foi sancionada pelo prefeito, ela já está vigorando também. Então são duas leis que eu me orgulho muito de ter colocado e eu quero até dizer aqui, né, para os internautas, dizer para você e para todos que estão acompanhando, de que eu não me preocupo muito em estar colocando projeto de lei não, eu só coloco uma lei que realmente eu vejo que ela tem um impacto muito positivo na sociedade. Essa lei mesmo da gestante é uma lei que todas as mulheres precisam acompanhar para que precise cobrar do poder público, né, que realmente aconteça. Aí tem a justificativa do poder público que só tem uma maternidade, mas para fazer cumprir a lei, né, tem que criar mais outra maternidade, é responsabilidade do município e tem que ser feito isso. O vereador é um agente público que está mais próximo da população e de suas demandas. Nas suas constantes visitas em várias localidades de Feira de Santana, quais são as principais reivindicações da população e qual tem sido a sua colaboração como parlamentar para atender de alguma forma essas reivindicações? Olha, Florência, é verdade, eu tenho andado Feira de Santana quase toda. Uma das grandes experiências que eu tenho adquirido no mandato é justamente conhecer Feira de Santana, que eu não conhecia. Tem lugares que a gente vai que a gente nem imaginava que existia realmente. E aí a gente vai desde do mais próximo do perímetro urbano central até as áreas mais distantes. Semana passada mesmo eu estive em Umbuzeiro, estive no Caruá, que são distritos, a gente passou uma quinta-feira toda no distrito de Jaguara, e as demandas são as mais diversas possíveis. Feira de Santana hoje é muito carente de muita coisa. Agora, no que diz respeito, no que diz tocante à saúde, é mais emblemático, porque em todo lugar que a gente vai, seja aqui na área urbana, seja na zona rural, a saúde é precária em Feira de Santana. É uma das reclamações mais corriqueiras que existe, até porque, por exemplo, você chega no distrito, reclama do horário que o médico chega no posto, reclama das condições de estrutura física dos postos de saúde, reclama das policlínicas, reclama do atendimento, reclama da falta de remédio, reclama da falta até do atendimento da recepcionista, existe essa reclamação. Então, é um sistema de saúde que nós temos em Feira de Santana que precisa realmente uma intervenção muito forte para que possa realmente ser melhorado. Haja vista outros, tem a questão da educação. Graças a Deus, a educação não está tão ruim como era antes, mas ainda está ruim e precisa melhorar. A situação de infraestrutura é muito solicitada, né? Embora isso a gente tenha que reconhecer, o prefeito ter feito muita pavimentação, e eu aqui quero fazer até né, enfatizar isso, só tem feito isso, pavimentação, mas ainda assim, em Feira de Santana, a reclamação é muito grande, porque aonde fez a pavimentação, pode ir 6 meses depois, Florencio, que você vai encontrar irregularidades na pavimentação, buracos e tudo mais. Então, a reclamação são as mais diversas, desde a saúde até a infraestrutura, né? A questão, tem a situação, por exemplo, na zona rural, a maior reclamação é a questão do fornecimento de água, né? Que aí já diz respeito ao Estado, né? Que a Embasa tem feito algumas intervenções, mas ainda não tem sido a contento. Então, há várias reclamações. O que é que a gente tem feito? Nós, em cima disso, levantamos esses queixumes da população, fazemos relatório, transformamos um documento e encaminhamos ao órgão competente para que seja dadas as devidas providências. O que a gente vai fazer agora é todos esses encaminhamentos que nós fizemos durante esse ano, ver em que ponto está, se já foi atendido, por que não foi atendido, para a gente poder dar um retorno à comunidade. Eu acho que o cidadão, ele hoje é muito mais descontente com a polícia, com a política, não é porque por causa da corrupção, outra coisa não é porque o político não dá satisfação ao eleitor, não dá satisfação ao cidadão. Se pode fazer, se não pode fazer, tem que dizer por que não pode, e se pode, por que não fez ainda. Então, eu acho que é isso que o cidadão, o mínimo que o cidadão pede do político é justamente um retorno à satisfação. Vereador, o senhor é membro da Comissão de Educação, Cultura,
Saúde e Desporto da Câmara de Feira de Santana. Como tem sido o trabalho dessa comissão e que ações dessa comissão o senhor pode destacar nesses quase 2 anos? Francisco, eu tenho assim, uma visão das comissões que são formadas na casa. Eu sou professor, a comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Saúde é formada por mim, pela vereadora Neinha e pela vereadora Eremita. Né? A vereadora Eremita é professora, eu sou professor, e a vereadora Neinha é Saúde. É impossível a gente dar conta de 2 áreas tão extensas e tão problemáticas como é a saúde e como é a educação. Né? Inclusive, no novo regimento, as comissões elas foram divididas, até por uma sugestão do vereador Justiniano, de desmembrar essa comissão em 2, formar uma comissão de saúde e uma comissão de educação. Porque eu, como professor, não tenho como intervir na área de saúde. A vereadora Neinha, como enfermeira, não tem como intervir na área de educação. A gente pode até ter uma ideia de como dar, mas é impossível. Agora, mesmo diante disso, foi uma comissão muito pouco solicitada, ao meu ver, e de uma comissão muito importante como essa, foi muito pouco solicitada, mas nós tivemos algumas intervenções fortes no trato de estar levando as reivindicações. Por exemplo, uma dessas foi essa que eu acabei de falar, que é a questão da maternidade. Inclusive, né, puxado até pelo presidente da Câmara, Justiniano, para que nós pudéssemos fazer intervenção como resolver essa problemática das maternidades de Feira de Santana. Nós tivemos audiência com, na época, o secretário Jorge Sola, nós tivemos audiência com a secretária Denise, nós tivemos audiência com Charline, que é a diretora, né, do Hospital da Criança. Nós encaminhamos propostas, direcionamentos, não tivemos a resposta ainda, mas tivemos uma atuação muito forte nesse sentido. Também nós tivemos uma atuação no que diz respeito, né, às denúncias que foi feita justamente, né, na questão dos servidores do SAMU que tiveram a Câmara, nós encaminhamos e estamos aguardando do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, a elucidação do que foi apresentado de reivindicação por essa classe, no que diz respeito a uma denúncia a uma servidora. E a gente está aguardando tudo, mas eu acho que a gente precisa ainda ter uma atuação muito forte, principalmente no que diz respeito à saúde. Vereador, o senhor é professor, o senhor já mencionou aqui, já participou de projetos sociais ligados à educação, como pré-vestibular comunitário, e já foi diretor da DIREC. Na sua opinião, como está a educação no Estado e no município de Feira de Santana? Interessante você ter colocado, porque quando eu fui convidado a ser o candidato do Procamp, eu fui convidado justamente por essa atuação com o cursinho pré-vestibular comunitário, que acontecia na Igreja de Todos os Santos, ali mais na comunidade de São João Batista. E esse cursinho aí eu me orgulho muito, porque era, na época, Florencio, hoje você tem cursinho de tudo quanto é jeito, o governo do estado tem um programa aí, né, do Universidade para Todos, né, os cursinhos hoje são muito mais acessíveis, hoje você tem o Enem, que pode estar prestando e ir para o vestibular, você tem o ProUni, você tem umas políticas de inserção muito grandes, que hoje o acesso do pobre para o ensino superior é muito mais amplo. Naquele tempo não, era ano 2000 a gente estava... Era uma dificuldade. Eu, por exemplo, quando eu passei no vestibular, hoje a gente faz o vestibular e comemora. Antes, passando no vestibular, era uma festa. Quando eu cheguei na minha rua, né, a galera toda me abraçando, aquela alegria, porque era uma coisa muito difícil. E em consonância disso, que foi que nós fizemos? Nós tivemos a ideia de fazer um pré-vestibular comunitário. Chamei os colegas, que nós ainda éramos estudantes, chamei uns colegas e nós contribuímos com as aulas gratuitamente, e aquelas pessoas vinham apenas com ajuda de custo para poder fazer o cursinho funcionar. E, graças a Deus, foram quase 40 jovens que nós conseguimos colocar na universidade. Por que ele acabou? Acabou justamente porque as políticas públicas, né, acabaram engolfando esse tipo de trabalho, porque aí, hoje, o acesso é muito maior e não cabe mais. Hoje, talvez, o cursinho para profissionalizantes, essas coisas, caiba, mas hoje o cursinho comunitário pré-vestibular já não existe mais. E no que diz respeito, fui diretor da DIREC realmente, na educação, e no que diz respeito à educação, eu vejo que se você fazer uma comparação com o passado, nós avançamos muito, avançamos bastante nessa questão. Né? Hoje nós temos escolas melhores, avaliadas, isso estou dizendo respeito ao Estado. Né? Nós temos escolas com quadro de professor mais permanente, nós temos professores mais qualificados, nós temos... Hoje não falta merenda escolar, hoje não falta mais o material didático na sala de aula, que acontecia muito, né? Houve um aparelhamento muito bom,
No município ainda existem dificuldades, existem muitas dificuldades ainda. Nós temos visitado algumas escolas que têm a carência até do quadro, né, até do quadro mesmo, e escolas que é aqui do perímetro. Então, a educação no estado ela avançou bastante, não é ainda a ideal, não é, porque nós sabemos a discrepância do que é o ensino da escola particular com o ensino da escola pública. Hoje ainda a escola particular ainda está anos-luz da pública, mas a pública tem avançado muito nesse sentido. Agora, do município, eu tenho ainda a ressalva, porque o município ainda não conseguiu ganhar corpo nesse sentido para poder mostrar uma educação melhor. Vereador, seu partido obteve um excelente desempenho nas eleições de outubro, reelegeu a presidenta e fez o sucessor no governo do estado. Aqui na Câmara, a bancada volta a ter 4 vereadores oposicionistas, mas ainda existe uma desvantagem numérica expressiva em relação à bancada governista. O que deve mudar na postura da oposição nesses próximos 2 anos? É verdade, Francisco, você tocou num assunto muito relevante. Feliz Santana conseguiu dar uma votação estupenda para Rui, né? Rui Costa foi mais de 65% dos votos que o Ferenc deu, acreditando em Rui Costa. Para a presidenta Dilma foi 66% também. Foi uma votação muito expressiva que o PT teve em Feira de Santana. E em Feira de Santana, isso quer dizer que a cada eleição o PT sempre cresce em votação em Feira de Santana. Isso quer dizer que o Ferenc já está querendo uma nova administração, uma nova gestão em Feira de Santana. A gente sabe que Feira de Santana se tornou um reduto do DEM, né, mas acabou esse negócio de reduto. Eu acho que o reduto hoje não existe mais na política, está acabando muito. Então, e aí o que você colocou aí é muito interessante, porque teve isso aqui. Nós somos 4 realmente hoje, eu, o vereador Nery, o vereador Pablo e o vereador Edivaldo Lima. É claro que a gente não tem condições a oposição é feita, mas a gente não tem condições de vencer 17, porque é pelo voto, e o voto vence a maioria. Foi assim que Dilma venceu, foi assim que Rui venceu. Mas ainda assim, qual é a nossa postura? Eu acho que nós precisamos ser mais incisivos. É uma autocrítica que eu faço. Nós precisamos ser mais incisivos, nós precisamos fazer com que a sociedade entenda o tipo de oposição que nós estamos fazendo, fazer com que a sociedade acompanhe melhor, né, não só o nosso trabalho na Câmara, mas o trabalho do Executivo, para aquilo que nós estivermos levando para a Câmara, se eles puderem fazer a comparação, que é uma verdade. E o Ferenc precisa estar mais antenado com a política. Eu sei que existe um desgaste com política, eu sei que existe uma falta de crença na política, na conjuntura política que existe hoje estabelecida no Brasil, mas se nós nos afastarmos da política, eu digo nós enquanto cidadão, não estou falando aqui enquanto mandato, mas enquanto cidadão, se nós nos afastarmos da política, quem vai se chegar sempre é quem não presta, e a política vai sempre ser o que não presta. Então, quem faz a política é o ser humano. Quem é o ser humano, nós somos nós cidadãos. E a nossa postura na Câmara é justamente, eu acho que além de fazer essa oposição, é fazer com que o cidadão entenda também que a dinâmica da política hoje exige uma renovação muito grande no trato político para com a cidadania, para com a sociedade, para com a cidade. Vereador, para a gente finalizar, quais são suas perspectivas para o ano de 2015 e também para os 2 próximos anos, né? Não só 2015, mas 2016, seus próximos 2 anos de mandato? Olha, a perspectiva é trabalho. É trabalhar. Nós temos feito o nosso papel, o nosso dever de casa na Câmara, mas principalmente temos trabalhado muito fora da Câmara. A gente entende que o contato com o eleitor, a satisfação, né, a conversa, ouvir as reivindicações, é aquilo que nos alimenta também para voltar para a Câmara mais fortalecida e com matéria até para debate. Mas se nós temos trabalhado muito, vamos trabalhar mais ainda. A gente sabe que faltam 2 anos. 2 anos hoje, parece que o tempo está cada vez mais curto, né? Parece que as horas diminuíram, os minutos diminuíram, então passa muito rápido e a gente precisa, se está intenso o trabalho, intensificar mais ainda, né? E a nossa perspectiva é estar atuando muito mais fortemente junto às associações, junto aos sindicatos, né? junto às comunidades, e fazer com que o trabalho cresça muito ainda. Uma dessas questões que eu até no decorrer acabei esquecendo de falar, é que eu sempre coloco para aquelas pessoas que convidam a gente para poder fazer alguma reivindicação, para ter reunião, para a gente conhecer os problemas daquela localidade ou daquela comunidade, é que eu nunca vou fazer nada pelo cidadão, eu vou fazer com o cidadão. Se você faz com ele, aí você consegue atingir. Foi assim que nós conseguimos fazer com que a UPA na Queimadinha permanecesse, porque os moradores ali entenderam a nossa luta, nós fizemos um abaixo-assinado, foi quase que unânime
a aderência a essa luta que nós fizemos e nós colhemos mais de 3.000 assinaturas, entramos no Ministério Público, né, através da Comissão de Moradores e conseguimos fazer com que a UPA permanecesse lá, como o Poder Executivo queria tirar de lá, de dentro da Queimadinha. Então a UPA permaneceu, as obras inclusive já retornaram e eu entendi que se eu quiser conquistas, eu tenho que me aliar ao cidadão. Se o cidadão quiser conquista, tem que se aliar também ao político, escolher o político certo e se aliar para poder fazer isso. Então, cada vez mais a gente intensificar esse trabalho de, ao mesmo tempo que a gente conquistar, mas conquistar de forma coletiva e conquistar de forma conscientizadora. Vereador, satisfaça aqui uma curiosidade de um internauta. Beldes Luiz Pereira Ramos. Qual a origem do nome Beldes? Olha, é um nome que só tem eu, ainda hoje, que existe esse nome. Né? Até busquei no Google a curiosidade e encontrei apenas lá em Roma, na Itália, um hotel chamado Beldes. Desconfio que até alguém viu meu nome aqui e colocou no hotel. Inclusive, eu vou entrar com meus direitos autorais lá para buscar isso. Mas é curioso você perguntar isso porque o meu nome é um nome inventado. O nome do meu pai era Belarmínio e o nome da minha mãe era Luzia. Né? Os dois são falecidos. E o que acontece? Meu pai queria botar em mim o nome dele, Belarmínio. Mas minha mãe, que amava meu pai, mas não amava tanto o nome dele assim, não permitiu. Não permitiu. E aí, para ficar alguma coisa de Belarmínio, ficou Bel. E o Diz, ela inventou. Então, foi minha mãe que inventou esse nome, Beldes. É um nome inventado. E quero dizer assim, que minha mãe teve não foi um nome inventado, ela teve uma criação, teve uma luz, porque é um nome que eu gosto muito do meu nome. Embora quando eu dava aula, que hoje eu estou de licença para atuar no mandato de forma integral, quando eu dava aula, que eu chegava na sala para dizer meu nome, eu já não dizia mais, eu só botava, escrevia meu nome lá e esperava perguntar, é o quê? Porque quando eu falava eu tinha que repetir 3 vezes para que as pessoas entendessem, mas depois fica um nome muito, habituado com as pessoas e fica um nome muito presente, muito forte. Eu gosto muito do meu nome e faço tudo para que o meu perfil se adeque ao meu nome. Engraçado quando eu estava na direct, pelo nome Beldes, que é um nome forte, né? Então, as pessoas, quando iam procurar o diretor Beldes lá, já entravam na sala e ficavam procurando o diretor, que pensava que era um cara careca, de bigode, barrigudo, e me encontrava lá um menino franzino. E aí as pessoas, é o senhor? Eu falei, não, o senhor não, é Beldes mesmo. Porque o nome... Então, Beldes remete a rebeldes. Rebeldes também, né? Que não é o grupo. Coisa que você não, né? Não. A sua fisionomia nada tem de rebelde. Eu já fui muito rebelde, hoje não. Mas o rebelde dentro das limitações. Hoje não, hoje eu sou um cara muito mais light, mais entendido, muito mais maduro da vida para poder lidar com as adversidades da vida e saber entender por que acontecem as coisas. Vereador, nós agradecemos a sua participação aqui no Câmara FS e até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez. Dizer que a Câmara está de parabéns com essa iniciativa, dizer que vocês que conduzem tão bem essa TV também está de parabéns e dizer que a TV de Feira de Santana, a TV Câmara de Feira de Santana, a cobertura que se faz da Câmara, eu não conhecia ainda em nenhum outro lugar do país. Eu estou dizendo porque eu não viajei pelo país todo não, mas a gente faz congressos e encontra com outros vereadores que nem sequer, Florencio, tem a ideia do que é um acompanhamento via internet de um trabalho como esse que é realizado aqui em Feira de Santana. Então, reiterar os parabéns e agradecer a todos os internautas, né, dizer que estou muito satisfeito em estar hoje aqui e agradecer mesmo de coração a todos os internautas e dizer que estamos à disposição de cada um, e dizer que a gente está lançando no nosso Face o Me Chama Que Eu Vou. O Me Chama Que Eu Vou é onde tiver um problema, chama o vereador, que o vereador vai estar lá presente. Estou aqui de primeira mão colocando isso aqui para vocês. Fique à vontade, vereador, pode divulgar. Como Exatamente. É que o internauta faz para acessar? Exatamente. Não, estou com o Franklin, com o Poliana, que é da equipe de comunicação do mandato, que eles já estão formatando aí uma situação. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia, e isso não é ideia nova inventada por mim, não, foi de uma vereadora de uma cidade de Minas Gerais, que eu esqueço o name agora, que ela diz, olha, o meu projeto é esse, chama que eu vou, boto lá no site, onde tem um problema, tem um buraco aberto, tem um posto de saúde que precisa ser visto, a pessoa entra no Face, diz qual é o problema e eu vou lá. Eu achei a ideia muito boa e quero trazer também para o mandato, estou aqui em primeira mão colocando, me chama que eu vou, diga lá qual é o problema e o vereador Beldes vai estar lá na comunidade para trazer ao poder público o conhecimento desse problema.